Boa tarde, comunidade. Vamos estudar hoje a Mishnah 8 e 9 do primeiro capítulo do Pirkei Avot. Yehuda ben Tabai e Shimon ben Shatar kiblu mehem. Yehuda ben Tabai e Shimon ben Shatar receberam a tradição da Torá oral de Yoshua ben Prachiá e Nitai Arbeli. Yehuda ben Tabai, ele era o Nassi, o líder da geração, e Shimon ben Shatar era o Av Beidin, o chefe do tribunal Rabin. Yehuda ben Tabai costumava falar o seguinte: Al tasatzmicha keurchei dayanim. Não seja o juiz que age como se fosse um advogado. Não tenta explicar para a pessoa que está sendo julgada o que falar, como apresentar seus argumentos. Você tem que deixar ela falar. Um juiz não pode se interferir para nenhum dos lados, por mais que ele acha que aquele lado está certo e acha que ele tem algum argumento certo. Está escrito que o Beidin, o tribunal, não pode falar, talvez você quer dizer A ou B ou C, você não pode oferecer essa ajuda, tem que deixar a pessoa falar. A não ser se você percebe que ele tem um argumento válido para falar, só que ele não tem sabedoria para especificar isso, você percebe nas metade das palavras que ele está falando que ele queria falar isso, aí você tem direito de ajudar ele um pouquinho, e a Halahá prescreve que o sábio, o tribunal rabínico tem que tomar muito cuidado para saber quanto é que realmente ele não sabe o que falar, não sabe como falar, mas tem um argumento, e quando eu que estou dando a dica para ele, isso aí seria proibido. Continua Yehuda ben Tabai e fala o seguinte: para você fazer um julgamento do jeito correto, você tem que olhar as pessoas que estão sendo julgadas como Oreshaim, como perversos. Você tem que conseguir ver pecado, erro em qualquer daquelas pessoas que estão sentadas na sua frente. Porque às vezes, na frente do tribunal, vem uma pessoa importante, respeitada, culta, tzadik, etc. E às vezes o tribunal vai olhar, não, essa pessoa não deve estar mentindo, se ele está falando isso, deve ser verdade. E Yehuda ben Tabai fala, você tem que olhar os dois como Oreshaim. E quando acaba o tribunal e você deu o veredito e eles já aceitaram a sua conclusão, aí você tem que olhar os dois como tzadikim, quer dizer, mesmo aquele que mentiu, etc., que tentou falar alguma coisa no tribunal e no final acabou perdendo aquele julgamento, se eles aceitou no final a sua conclusão, você já olha ele como limpo, ele já pagou a pena que ele tinha que fazer, já pagou a vergonha, etc., e agora você tem que olhar ele como uma pessoa comum, uma pessoa livre de culpa. Na próxima Mishnah, Shimon ben Shatar, que era o chefe do Av Beidin, o chefe do tribunal, ele falava o seguinte: Revei marbe larkor et haedim. Procure aumentar e investigar os testemunhas na hora deles virem falar um testemunho no julgamento. Verrevei zahir bidvarecha, e tome cuidado com os teus próprios ditos. Shema mitocham ilmedu leshaker. Às vezes, dentro das tuas próprias palavras, os testemunhas vão aprender como mentir, como falar, para ajudar ao lado que eles querem ajudar. Por que Shimon ben Shatar costumava falar essa frase? Porque, infelizmente, teve uma tragédia na vida dele, um filho dele que morreu baseado num testemunho falso. Um testemunho que não foi investigado a fundo, e o Beidin acabou decretando morte para o filho do próprio Shimon ben Shatar, baseado no testemunho de uma pessoa que era um testemunho falso. Por isso ele vivia falando, aumentem a verificar os testemunhas e tomem cuidado para eles não mentirem e aprenderem das tuas próprias palavras. Uma outra história que aconteceu que a Gemara conta, que tem a ver com essa frase também. Yehuda ben Tabai uma vez falou sobre uma certa lei, que ele tinha matado uma pessoa porque tinha feito uma certa coisa. E Shimon ben Shatar explicou para ele que aquilo estava errado. E Yehuda ben Tabai ficou muito, muito chateado com essa situação. Ele recebeu sobre si, desde lá, sempre perguntar antes para o Shimon ben Shatar, mais que ele era o líder da geração, ele sempre perguntava para o Shimon ben Shatar antes de dar uma conclusão dele mesmo. E por isso também que o Shimon ben Shatar está falando para a gente tomar mais cuidado no julgamento para não chegar a falar uma coisa errada. Interessante uma história também que aconteceu com o próprio Shimon ben Shatar, que uma vez era uma situação específica, exceção, fora da regra, algo que tinha que ter sido feita, que ele matou 80 bruxas num dia só. E obviamente, para você matar 80 bruxas num dia só, com certeza não teve análise demais no tribunal, etc. Foi uma coisa muito mais rápida.
Só que isso foi uma horat sha'ah, uma coisa do momento que ele precisava fazer isso, era o único jeito dele matar aquelas bruxas. Tem toda uma história na Guemará, como que ele conseguiu matar as bruxas de uma vez só, num dia só. Por isso que ele fala, toma cuidado com o que você fala, ou seja, com o que você faz, com o que você expressa, que às vezes a pessoa vai aprender dali para mentir, ou seja, para fazer coisa errada. Uma pessoa que visse o Shimon ben Shatar julgando todas essas bruxas num dia só, ele podia pensar, tá vendo, é uma coisa mais rápida, então o tribunal tem que ser rápido e não ser cuidadoso com as testemunhas, e não é verdade isso. Que naquele momento precisava agir daquela forma, mas não que esse é o caminho correto. Por isso que ele fala, toma cuidado com o que você faz, principalmente se você tem uma posição social elevada, que você influencia nas pessoas, que às vezes as pessoas aprendem do que você faz uma outra coisa, lechaque, para a mentira, para um outro caminho que não é o correto. Por isso tem que tomar muito cuidado, e quando você vai fazer algo que é a exceção, você tem que mostrar e deixar bem claro, olha, isso aqui é uma exceção, isso aqui não é a via de regra, não é o caso normal. Hazak Baruch.